Bom dia! Como estamos hoje, terça-feira, mais um dia na nossa leitura diária, nossa devocional, nossa leitura diária, sobre o assunto da lição 5, a verdade que liberta, né? Texto áureo, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8,32, verdade prática, o verbo divino, representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Terça-feira, o tema de hoje, dado hoje pelo autor da lição, a doutrina de Jesus, a verdade do Pai. O tema é muito direto, né, meu irmão? A verdade que liberta. Nós sabemos qual é a verdade que liberta. A verdade que liberta é o Evangelho, né? Que o nosso Senhor Jesus nos ensinou e registrou, né? Mas quando a gente para pensar, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, a gente começa a entender que o Evangelho já vinha sendo pregado desde os primeiros escritos inspirados por Deus ao homem, para que o homem conhecesse a Deus, para que o homem entendesse, né, tudo o que foi feito, a criação, o pecado, a salvação. No livro de Gênesis, no primeiro ao último versículo da Bíblia, em Apocalipse, a gente vê Jesus. A gente entende que tudo é dele, feito por ele, para ele, né? Porque se não fosse ele, nada existiria, né? Nós não poderíamos ser, nem fazer e nem ter nada, né? Jesus é a misericórdia, Jesus é a graça, Jesus é a salvação, Jesus é a vida, né? E a Bíblia ela é Cristo em toda a sua totalidade. Mas era necessário, precisava que acontecesse, de Jesus se fazer carne e habitar entre nós. Por quê? O homem pecou. Pelo homem entrou o pecado, né? O afastamento, a morte entrou pela desobediência do homem. Então, não poderia ser de outra forma a reconciliação. Era preciso que um homem, né, vencesse o pecado, vencesse a morte. Por isso, Jesus, né, o Verbo vivo, que era Deus e estava com Deus, se fez carne, habitou entre nós como homem, 100% homem, e venceu a morte. Da mesma forma que a desgraça, o pecado, a morte veio pelo homem, por desobediência, a vitória e a salvação, né, o nosso resgate, a nossa libertação, ela veio por um homem. Jesus era 100% homem também. E assim deveria ser. Ele veio, não pecou, a morte e o pecado cometeram uma injustiça, né? Mataram um inocente, e ele venceu, ok? E é por isso que nós só somos libertados pela verdade, porque não poderia ser uma mentira, não poderia ser um engano, não poderia ser falso, não poderia ser uma trapaça. Então, quando nós dizemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus, é verdade, porque precisava que a vida viesse por um homem. Justiça. Deus é justo, Deus não trapaceia. Deus não permitiria que nada
nada, mesmo criado por ele, porque tudo foi criado por ele, chegasse diante dele e dissesse: o Senhor trapaceou. Vocês concordam comigo? Deus não ia dar essa condição a Satanás de dizer que ele trapaceou. Por isso, Jesus venceu em verdade. E é por isso que precisamos nascer de novo, em espírito e em verdade. É por isso que a nossa adoração só será aceita em espírito e em verdade. Porque todo ser humano morto por seus delitos e pecados, de semente corruptível, Adão e Eva, está morto, não existe diante de Deus. Se não nascer de novo, em Cristo Jesus, que venceu a morte, venceu o mundo, venceu o pecado, nada feito. Nós somos adotados, nós somos enxertados na videira, porque não tínhamos o direito. Se nós perecêssemos, se Deus deixasse que a gente perecesse, seria justo. Mas o Senhor, por amor, nos amou de tal maneira, dando o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é de qualquer jeito, meu irmão. A verdade que liberta é Jesus, que venceu a morte e o pecado com verdade. Isso é justiça. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Entendemos? Por isso que precisamos nascer de novo, porque senão continuamos mortos. Lembra que aquele jovem, quando Jesus chamou ele: siga-me, vem comigo. E ele disse para Jesus: permita que eu enterre meus pais primeiro. O que ele estava pedindo para Jesus? Meus pais são velhos, meus pais são idosos, e eu preciso cuidar deles, eu não posso abandoná-los. Deixa eles morrerem primeiro, eles já estão velhinhos, e assim que eles morrerem, que eu enterrar eles, eu te sigo. Aí não vai ter nada que me prende. E aí Jesus diz o que para esse jovem? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Claro, Jesus estava dizendo que morto, mesmo que andando e respirando nessa terra, enterrem os seus mortos. Está todo mundo andando, respirando, trabalhando, né? Mas estão mortos. Vida só em Jesus. Não tem outro jeito. Como 2 e 2 são 4. Vida só em Jesus. Quando a palavra diz: vem a mim e tereis vida, e vida com abundância. Não é aqui, é eternidade, ressurreição em Cristo Jesus na glória, céu, né? A soberba precede a ruína. Soberba é nada mais, nada menos que não crer em Cristo Jesus, não crer no plano da salvação, em tudo que o Senhor fez para te salvar. Porque o Espírito Santo, ele não erra, ele convence, já te convenceu, já me convenceu e já convenceu muita gente ao nosso redor, muita gente mesmo. Nós somos a grande maioria de convencidos, mas convertidos, nascidos de novo, em novidade de vida, mudança de mente, né? Rejeitando as obras da carne e gerando frutos no Espírito, que são a evidência de que estamos caminhando com Jesus para a vida. Não tem jeito, não funciona de outra forma. A graça nunca foi de graça, porque tamanho sacrifício, tamanho plano de salvação, né? Não é para você de qualquer jeito, não é distribuído a lavantê para qualquer pessoa que não tem compromisso com nada nem com ninguém, né? Pois a palavra de Deus também é bem clara, meu irmão, que se você conhece, se você creu, se você aprendeu, né? Se você entende o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pela sua vida, e mesmo assim você continua a pecar com pecados de estimação, coisas que você não consegue deixar, que você acha que não tem nada a ver, né? Mas a palavra condena, é contra
a vontade de Deus, é contra os princípios de Deus e você continua. Tá vindo umas coisinhas aqui na minha cabeça, mas eu não preciso nem falar, porque da mesma forma que o Espírito Santo fala comigo, ele está falando contigo. E o Espírito Santo vai falar contigo daquilo que você precisa abandonar, meu irmão. Porque o negócio é contigo, entendeu? A salvação, ela é individual. Eu sempre digo para todos aqueles que estão à minha volta, que nós temos a oportunidade de conversar sobre isso, né? Eu sempre digo, a primeira coisa que um ser humano tem que fazer, que um indivíduo tem que fazer, é ele e Deus. Porque sem ele a gente não pode fazer nada. Então a primeira coisa, antes de qualquer outra coisa no mundo, é você e o seu Deus e o seu Salvador se conhecerem e terem intimidade. Só a partir daí a gente pode fazer alguma coisa para ele, né? E até na nossa própria caminhada. Porque senão a gente vai ser levado por qualquer vento de doutrina, a gente vai ser como a poeira que logo, né, se desfaz, como a palha que quando cai no fogo, acabou, entendeu? A gente é inconstante, a gente é carnal, a gente não entende. Se não vivermos pelo Espírito, se não tivermos intimidade, se não conhecermos o nosso Deus, se não acordarmos pela manhã com a preocupação de fazer a vontade de Deus e terminar o nosso dia, né? Entregando ali o nosso dia, agradecendo a Ele e já pedindo para que no outro dia ele, pela sua misericórdia, nos ampare, nos permita. E assim que a gente acordar, se a gente já não acordar com esse cuidado, a gente cai, a gente se perde, a gente começa a colocar a nossa vontade. Meu irmão, mas então é impossível. Não é impossível não. Não é impossível não. Quem criou toda essa situação fomos nós. Quem criou todo esse problema para nós mesmos fomos nós com o pecado, com a entrada do pecado. Quem está alimentando Satanás todo dia é o pecado que a gente comete. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ok? Né? Se os seus olhos forem bons, seu corpo todo será bom. Né? Se a tua mão peca, corta, que é melhor ficar sem ela e entrar no céu do que ir para o inferno com a mão, entendeu? Então, assim, não é brincadeira, não. O caminho é estreito, a porta é estreita, né? A gente precisa manter a nossa lâmpada com azeite, porque senão a gente não consegue caminhar em tamanha escuridão, né? E o mundo é uma noite constante. Sem essa lamparina que também, ela não ilumina para sempre quilômetros de distância à sua frente, não. Que você possa ficar tranquilo que tá tudo ok, não. Ela ilumina à sua volta, ao seu redor, ok? E cada dia, cada passo, cada lugar que você vai, é preciso estar com essa lamparina acesa, com o óleo do Espírito, né, sobre ela. Eu tive a oportunidade de levar a palavra lá no culto dos jovens, no sábado passado, e eu falei sobre as moscas que perturbam a cabeça das ovelhas, que é a parte mais vulnerável da ovelha, que é exatamente onde as moscas vão atacar e perturbar as ovelhas de tal forma que algumas ovelhas não aguentam aquilo e ficam loucas, né? Chegam a bater sua cabeça nas árvores, arrastar no chão, nas pedras, porque é uma perturbação muito grande. A gente sabe que uma mosquinha já perturba, imagine um monte de mosca na sua cabeça. E Satanás é conhecido como Deus das moscas, né? Beuzebu. E é como moscas, né? E o salmista, quando escreveu isso, né? Unge a minha cabeça com óleo, era porque ele sabe que se não for a unção do Espírito Santo na nossa mente, na nossa cabeça, Satanás, com os seus dardos inflamados, ele faz com que a gente pense, faz com que a gente fale, faz com que a gente haja, ele incentiva, né? O desobedecer e o desonrar a Deus o tempo todo, né? O tempo todo. Então nós precisamos que o bom pastor, nosso Senhor Jesus, o bom pastor, ele esteja sempre a ungir a nossa cabeça com óleo, porque óleo colocado hoje, daqui a 1, 2 dias, a ovelha precisava de novo, de uma nova aplicação de óleo, porque aquele óleo sai, seca, ok? Perde o efeito, né? Então a gente precisa acordar todos os dias, né? E falar, Senhor, sê comigo, me ajuda, me auxilia e fazer a tua parte, meu irmão, porque não esqueçamos que o nosso Deus é digno. Dignidade é Ele, a própria dignidade. Tudo que é bom vem dele, meu irmão. A gente só
espelha, né? Porque se depender de nós, a própria palavra diz, o próprio Deus deixou bem claro lá, que não há ninguém bom. Ninguém é bom, só o Pai que está no céu que é bom. E a gente precisa dele, ok? Somos incapazes de nos salvar e salvar as nossas vidas e as nossas almas. Entendemos? Então, o tema é muito direto, mas ele vale uma conversa extensa, né? Que a gente esmiúce, que a gente rumine esta palavra. Ela diz muito, a verdade que liberta. Jesus é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a gente precisa ruminar isso, né? Pensar, meditar nisso. Como que isso acontece? Como vou fazer? Como isso funciona, né? Como eu já disse aqui para vocês, seria muito bom, aos meus olhos, que sou falho, que sou pecador, né? Que acho tão difícil cumprir a vontade de Deus, seria muito bom se o Senhor, pronto, tudo resolvido. Mas não é assim que funciona, exatamente por isso, pela dignidade, pela justiça, pelo amor, né? Nós precisamos entronizar o Senhor na nossa vida. Precisamos não só confessar com a nossa boca que Ele é o nosso Deus, né, que o amamos, mas precisamos mostrar, espelhar, transparecer, né, testemunhar isso em nossa vida, porque assim como Jesus teve que se fazer homem para nos entregar a palavra da salvação, para entregar a sua vida por nós, lembra? Por um homem veio o pecado, por um homem veio a salvação, ok? Também é preciso que a palavra de Deus seja pregada de mim para você, de você para mim, de pessoa para pessoa, né? De ser humano para ser humano. Próximo, ame ao teu próximo como eu amei, como a ti mesmo, ok? Então não tem outra forma. Vem de Deus e transborda através de nós. Quem beber da água também se tornará uma fonte de água viva. Não tem outra forma. Ela não é feita diretamente pelo Pai. É preciso quem pregue, é preciso quem testemunhe, né? Não funciona de outra forma, ok? Assim como o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, né? A semente veio contaminada até os dias de hoje, porque senão não foi eu que pequei, foi Adão e Eva, por que está caindo tudo sobre mim e sobre você? Então, é porque é assim que funciona, né? Assim como o homem foi tirado da terra numa ligação perfeita, o corpo do homem foi tirado da terra numa ligação perfeita, né? Assim também, todo homem nascido de Adão e Eva até o dia de hoje também herdou a corrupção. Por quê? Deus fez o homem, imagem e semelhança dele, perfeito, puro e santo. O homem peca, é afastado de Deus. Aí nós nascemos de quem? De Adão e Eva. Ok? Nós não viemos da origem pura e santa. Nós viemos da criação de Deus, que caiu e estava em pecado e morta a partir do erro. Então nós herdamos também, ok? Então por isso que precisamos nascer de novo em Jesus, para sermos feitos filhos de Deus, porque não éramos. Só vamos ser feitos filhos de Deus através de Jesus, porque Jesus venceu o pecado e venceu a morte. Ok? E como é que é isso? Em Jesus. É fazendo o que Ele mandou. É seguindo Ele. Ok? É o Espírito Santo que Ele deixou trabalhando e você mudando a sua mente, fazendo diferente, em novidade de vida. Não tem outra forma. Ok? Não é eu aceito Jesus. Tá? Não, não é isso. Não é mágica e não é porque você disse eu aceito Jesus, não. Porque primeiro que a gente não aceita Jesus. Ok? A gente serve, ok? A gente persegue, segue e obedece Jesus. A gente serve Jesus, ok? Porque se fosse... não, vem para cá, pronto, tá tudo certo. Pode fazer o que você quiser que eu já morri por você. Não, não é assim não. Ele morreu para quem crê. E crer não é acreditar. Crer é viver. Crer é temer.
crer, é honrar, é obedecer, é amar. E amor nunca foi só um sentimento, né? Amor é ação, é movimento, é honra. Ok, meus irmãos? Mas, vamos para o nosso texto. O tema que ele deu para hoje, terça-feira, está lá em João, capítulo 7, versículo 16, diz assim: a doutrina de Jesus, a verdade do Pai. Vamos ler lá, João capítulo 7, versículo 16, um versículo só. E Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem enviou Jesus foi o Pai, Criador de todas as coisas, né? O eu sou, como diz o tetragrama, né? Que foi o que Deus disse para Moisés quando Moisés perguntou para ele lá naquele monte com a sarça pegando fogo. Ele falou: mas quem és tu? Como é que é o seu nome? E ele disse: eu sou, eu serei, né? Yod, Rev, Vav, Hed. São 4 consoantes que não tem pronúncia, né? Mas que cada letrinha tem um significado, né? Eu sou, eu serei, ou seja, eu sou, pronto. Eu sou e sempre fui e sempre existi e sempre existirei. Deus não está limitado a tempo, né? Então esse enviou Jesus, a sua voz, a sua palavra se fez carne, habitou entre nós e nos ensinou. E Jesus, ele agia dessa forma porque ele era 100% homem, né? Ele precisava ser 100% homem, senão não haveria uma possibilidade de erro. E não havendo uma possibilidade de erro, esse sacrifício não seria válido, porque seria uma marmelada. Algumas pessoas não conseguem entender isso. Algumas pessoas acham que Deus é poderoso, nós sabemos disso, mas que então não tem conversa. Ele faz do jeito que ele quer e não interessa como foi. Meus irmãos, estou falando isso para vocês porque eu já me deparei com situações que pessoas que pregavam a palavra, pessoas que tinham conhecimento da palavra, pessoas que tinham estudado, feito seminário, teologia, e certa vez, eu vou falar o que aconteceu comigo, houve uma certa discussão, porque aquela pessoa tinha acabado de ensinar e pregar que Raabe foi usada por Deus para mentir, escondendo os espias. Te causa uma estranheza Deus usar uma pessoa para mentir? Porque Deus faz do jeito que Ele quer e pronto. Ele é Deus, Ele pode tudo. Nós sabemos que Ele é poderoso, nós sabemos que Ele tudo pode, mas nós sabemos que Ele é santo e justo. E nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Jesus usaria alguém, faria alguém mentir para que algo que ele quisesse fosse feito? Não. Definitivamente não. Não podemos igualar Deus a Satanás ou a qualquer outra coisa. É inigualável, é tão puro e tão santo. Então, isso acontece. Nós precisamos ter um entendimento que o nosso Deus é justo, santo e digno, que Ele não manipula resultados e que se Ele fizesse com que eu me tornasse um santo adorador porque Ele estalou os dedos dele, Ele não seria digno da minha adoração. Ele não seria o que Ele é na minha vida. Sou eu que o reconheço, sou eu que entendo e me derramo, me entrego 100% a Ele, porque assim Ele quer. Me ame acima de todas as coisas. Você não acha que é muito louco Ele escrever na palavra dele, me ame acima de tudo? Se foi Ele, se fosse Ele que fizesse isso com você, sem a sua vontade,
Faz sentido isso para você? É lógico que não, é só pensar um pouco. Eu preciso me render, me prostrar aos pés do Senhor. Nós vimos isso o tempo todo, pessoas se prostrando aos pés do Senhor, lavando os pés do Senhor, secando com os cabelos, derramando perfume caro aos pés do Senhor, enquanto outros falavam, que absurdo, esse perfume é caro, a gente podia vender esse perfume, pegar dinheiro, outros reclamando daqui e ali. Existe isso mesmo. Uns se prostram aos pés do Senhor e outros não. Uns reconhecem o seu pecado, a sua miséria, a sua carência, a sua necessidade de salvação e entendem que não podem se salvar porque são sujos, maus, pecadores. E outros não. Outros dizem, eu não faço nada de errado, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Alguns julgam não precisar de Jesus. Você nunca ouviu isso? Mas Jesus também, sabendo que assim havia pessoas e corações dessa forma, e ele não muda esses corações, ele disse, eu vim para os doentes. Se você se considera são, se você está saudável, pode ir embora. Eu vim para os pecadores. Se você é justo, não tem pecado, pode ir embora, você não precisa de mim, não. Claro como o dia, claro como o sol. Por que ainda tem gente que acha que é ficar de qualquer jeito? Não gerar fruto nenhum, não fazer nada, não orar, não jejuar, não buscar, não ler a palavra, não entender o que é isso. E nós somos o tempo todo exortados a cresça na graça e no conhecimento. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Como é que tu vai conhecer a verdade se tu não faz nada para isso? Os irmãos me perdoem, né? Um pouco de rispidez, mas é como se a gente fosse tomado por isso. Mas é isso, meus irmãos, é isso. E se a gente não tomar vergonha na cara, nós vamos ouvir da boca do nosso Senhor, que a gente até acredita nele, mas não faz nada para obedecer, né? E honrar tudo aquilo que ele fez por nós. Nós vamos ouvir da boca dele, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Mas, Senhor, eu expulsei demônios, eu curei doentes. Você fez tudo isso, mas não me conhece, nunca me conheceu, e eu também não te conheço. Já imaginou? Sem nem pensar e nem lembrar para você o que vem depois. Então, meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor possa abençoar o seu dia e que o Espírito Santo possa fixar essa palavra na tua cabeça. E se você quiser, medita nela. Peça ao Espírito Santo para cada vez mais abrir o teu entendimento espiritual, porque as coisas espirituais só são entendidas por nós, simples, humildes e homens carnais, através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa abençoar o seu dia. Até amanhã, em nome de Jesus.